final do século XV, as famílias mais distintas de entre aqueles que tinham sido os povoadores da Madeira começaram a construir residências na encosta da cidade ao longo da então denominada Ribeira Grande. Após alguns atritos com os responsáveis religiosos da Sé, que não queriam perder mais espaço da respectiva freguesia, em 1587, a freguesia de São Pedro tornou-se uma realidade, com sede na velha Capela de São Pedro e São Paulo, fundada por João Gonçalves Zarco, junto à Ribeira, que tinha anexo um pequeno hospital. A Capela de São Paulo está desativada desde junho de 2014, por razões de segurança. Esta capela, antigamente, denominava-se de São Pedro e foi fundada por meados do século XV, segundo a tradição, pelo primeiro capitão do Funchal, João Gonçalves Zarco. Junto à capela funcionou o primeiro hospital da Ilha da Madeira, fundado em 1454 em terreno doado também por Zarco. Nesta capela, com a evocação de São Pedro, foi fundada a freguesia do mesmo nome em 1566. Mas a freguesia, apesar de fundada nesse ano, só começou a funcionar em 1568. Mais tarde, o seu filho e segundo capitão donatário João Gonçalves da Câmara mandou construir vários edifícios que ainda se podem apreciar naquela área. O convento de Santa Clara foi construído nas imediações da moradia de João Gonçalves Zarco e junto à capela de Santa Maria de Cima. O convento deve-se à iniciativa do filho do primeiro capitão, de seu nome João Gonçalves da Câmara, que obteve autorização do Papa Sisto IV em 4 de maio de 1476. Pelos finais da década de 80 do século XV, o convento estava já em construção, mas as primeiras religiosas habitaram este convento somente em dezembro de 1496. Vieram do convento da Conceição em Beja. Entre as religiosas vinha Dona Isabel de Noronha, a filha do segundo capitão do Funchal, que se tornou a primeira abadesa desta casa. Os conventos, nesta época, não eram somente um lugar de vocação. Além da vocação, havia também a imposição da família, nomeadamente a uma filha rebelde ou que recusava um casamento e que estava condenada à clausura no mosteiro de Santa Clara. Era também um lugar de refúgio para muitas mulheres, nomeadamente órfãos e viúvas. Esta casa religiosa veio a ser entregue em 1896 às franciscanas missionárias de Maria, que aqui ainda hoje permanecem. Houve um período de interrupção com a República, mas as franciscanas voltaram em 1927 e aqui estão até os dias de hoje, dedicando-se ao ensino e também à educação das crianças. No século XVI e sob o domínio espanhol, foi edificada uma nova igreja em honra de São Pedro em outro local. Em 1590, Filipe II determinou a construção de uma nova igreja de São Pedro, mas trouxe-a para mais próximo do centro do Funchal, aqui na embocadura da calçada que ia ter ao convento de Santa Clara. A igreja começou a ser construída na última década do século XVI e estava concluída por volta de 1596. Contudo,
O edifício que nós hoje podemos observar resulta de profundas alterações que se realizaram no século XVII e no século XVIII. E as alterações arquitetónicas foram complementadas com alterações ao nível do interior, nomeadamente o revestimento das paredes com azulejos do século XVII e a talha dourada do século XVII, XVIII e XIX e também pintura da mesma época. A Torre Cineira apresenta um corucheu com azulejos do século XVII e a igreja é no fundo, uma igreja maneirista com planta retangular. Sobranceira à freguesia de São Pedro está a Fortaleza do Pico. Situada a 111,5 metros acima do nível do mar, inicialmente designada Fortaleza de São João, foi posteriormente de São Filipe e de São Miguel, para depois recuperar o seu nome original. Depois do ataque dos corsários franceses em 1566, começou-se a pensar de uma forma sistemática a defesa da cidade do Funchal. Em 1582, os oficiais que estavam na ilha a mando de Filipe II propuseram ao rei a construção de uma fortaleza no alto da cidade. Em 1602, iniciou-se a construção da fortaleza e, em 1639, ela estava praticamente concluída. Esta fortaleza teve um papel muito importante na defesa da cidade, não porque ela fosse chamada a intervir, mas sobretudo porque tinha um efeito dissuasor perante os navios inimigos que ameaçavam a Baía do Funchal. No atual núcleo histórico de São Pedro, concentram-se várias edificações de destaque, entre elas várias igrejas e capelas, museus e jardins e outros locais de interesse. Em 1599, iniciaram-se as obras do edifício do Colégio da Companhia de Jesus, mas só em 1629 arrancou a construção da Igreja de São João Evangelista. Este templo jesuítico apresenta um notável conjunto de retábulos de talha dourada do século XVII e uma rica sacristia construída na primeira metade do século XVIII. A igreja manteve-se sempre aberta ao público, mas o edifício do colégio foi ocupado por unidades militares e instituições educativas, sendo atualmente a parte institucional das instalações da Universidade da Madeira. Também desta freguesia saíram muitos madeirenses notáveis. São muitas as personalidades notáveis que nasceram na freguesia de São Pedro. Políticos, artistas, escritores, poetas. Gostaria em particular de destacar Herberto Helder, nascido aqui junto à Capela de São Paulo em 23 de novembro de 1930 e falecido em Cascais em 23 de março de 2015. Foram inúmeras as casas de renome que deixaram a saudade como última marca da sua passagem pela história da freguesia. A Confeitaria Felisberta, frequentada pela imperatriz austríaca Sissi, a Pastelaria A Lua, fundada em 1845, a Princesa das Louças, o Salão Londrino ou a Fábrica Saborável. São apenas alguns exemplos de uma dinâmica comercial que não conseguiu resistir à desertificação populacional. Sobraram alguns marcos que ainda resistem, como a Casa Covilhã. O negócio teve dias melhores, esteve muito melhor. Houve uma época que teve 12 empregados e tinha sempre movimento. Hoje passamos o dia quase sem fazer nada. É um passatempo que eu tenho. Tenho aquele cliente habitual, mas esses são aqueles que vão falecendo, são os antigos que vão falecendo e vou ficando sem eles.
Desafiando o tempo e a modernidade está também a Livraria Esperança, a maior do seu ramo ao nível europeu em número de títulos expostos e em instalações privilegiadas. A livraria começou em 1886 pelo Sr. Jacinto Figueira de Sousa. Isto sempre foi um negócio familiar, portanto passou do Sr. Jacinto para o Sr. José, filho, depois para o Sr. Jorge. E pronto, temos neste momento cerca de 107 mil títulos diferentes, isto sem contar com as sobras, num palácio do século XVI tradicional madeirense. Também ao nível arquitetónico, a freguesia de São Pedro tem um património riquíssimo. São de destacar o palacete onde funciona atualmente o Tribunal da Comarca do Funchal, o edifício que é sede do Instituto do Vinho e ainda a Igreja Inglesa, edificada por vontade do conhecido cônsul inglês Henry Veitch, que serve nos últimos anos principalmente como espaço cultural. Esta igreja estava construída entre os anos 1817 e 1822 e está construído, como vocês vejam agora, como um edifício público, porque nesta época a única religião permitida em Portugal era o católico romano. Temos concertos quase todos os dias da semana, com violino clássico, violino jazz, outro grupo de cello violino e aos sábados temos o piano e saxofone. Em 9 de setembro de 1973, foi inaugurado na freguesia de São Pedro o Hospital da Cruz de Carvalho. Em 2009, passou a designar-se Hospital Dr. Nélio Mendonça, em homenagem ao inspirador e fundador do Serviço de Saúde na Madeira. A freguesia de São Pedro pode considerar-se também um exemplo de integração social através da construção do bairro do Hospital. Este bairro tinha uma vertente muito social, que era para pessoas que no âmbito das rendas sociais. Quer dizer, as pessoas vinham cá, pagavam de acordo com os seus rendimentos e a composição do agregado familiar. Mas a evolução passa também por aproveitar locais que o tempo parece ter rejeitado. E de um espaço degradado, com uma vasta área, se fez um marco de modernidade, unindo locais que pouco tinham em comum, mas mantendo os traços arquitetónicos que já tinham séculos, e nasceu o Castanheiro Boutique Hotel. O grande desafio do projeto foi ligar estes 5 edifícios e cumprindo com todas as regras que o plano do Castanheiro tem em mente, e então para nós era permitido recuperar a fachada, podia-se demolir o interior dos edifícios e adaptá-los à nova utilidade, que neste caso foi um hotel, e que a DRAC pediu-nos que nós recuperássemos ao máximo este edifício da entrada do século XVIII, porque era o mais original que existia neste conjunto. E foi isso que nós fizemos em termos de coberturas, a preservação dos fornos, a torre, que havia uns detalhes escondidos debaixo de uma cobertura antiga e que nós voltamos a fazer novamente, baseado um pouco também no edifício que existe na Rua das Mercês. Pronto, foi essa parte toda de restauro que nós tentamos fazer o melhor possível, adaptando à utilidade do hotel. Esta oferta turística, diferenciada por se localizar no centro da cidade, aproveita a história que lhe deu origem e não dá menos do que aquilo que promete. O cliente procura o Castanheiro Boutique Hotel, vem à procura de um hotel diferente, um hotel que fica localizado no centro do Funchal, um hotel que tem um serviço personalizado, um hotel em que tem estes maravilhosos recantos, por isso é diferente, porque tem estes pátios, os recantos onde os clientes podem sentar-se durante a tarde,
lerem um livro, tomarem um chá, um café. E ao mesmo tempo que estamos dentro do Funchal, não sentimos barulhos, não sentimos... a localização é excelente e é isso que os motiva. Cheio de história está o Hotel Monte Carlo, que observa o teatro funchalense do alto dos seus cerca de 100 anos de história, sendo uma das unidades turísticas mais antigas da cidade. O edifício principal foi do início do século XX, construído como palacete privado, familiar, por um imigrante madeirense no Brasil, com uma mistura de elementos arquitetónicos e para a família. Efetivamente perde o edifício para o banco com o crash de 29 e o edifício vai parar ao Banco Inglês e ao outro capital inglês. Sofre várias alterações, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial serve de escola aos gibraltinos, que penso que já são nomeadamente conhecidos na Ilha da Madeira e do Funchal, e passa por várias atividades até ser adquirido por uma empresa formada por 3 sócios madeirenses que tem a ideia de indexar 2 anexos de edifícios, mais o restaurante, mais a piscina, fazer a remodelação de interiores segunda década de 60 e inaugurar o hotel em 1964. A partir daí, o Hotel Monte Carlo nunca cessou a sua atividade, passando por vários altos e baixos. As vistas são eu quanto a mim acho, muito particulares e o ambiente que aqui se vive e o serviço que aqui se presta, eu penso que ainda é um bocadinho diferente e sui generis e muito procurado, novamente, pelas pessoas que gostam de viajar e ter uma alternativa diferente às massas. Outra atividade centenária na freguesia é a comercialização de vinho Madeira, num edifício icónico que já teve várias funções. A nossa empresa é uma empresa de família, independente, que já vem de 5 gerações. Dedicamos-nos a esta atividade, exportação de vinho Madeira. Temos alguns armazéns no Funchal. Este edifício aqui onde estamos é um edifício muito antigo, é uma construção de 1619. O prédio pertence à família desde 1911. Antes disso, desde 1837, isto foi inaugurado como o Liceu Nacional do Funchal e aqui funcionou até 1881. A partir daí, o Liceu passou para outro edifício, também nesta rua, que é onde está atualmente a Direção Regional de Cultura. Com um legado significativo e não descurando o mercado local, o objetivo da empresa é a comercialização internacional que se tornou um marco decisivo nos últimos 30 anos. Começamos em 85, 86, antes não exportávamos e que, entretanto, já exportamos para um número considerável de países. E é realmente aquilo que tem mais significado. A exportação tem muito significado. Se bem que as vendas locais também é um incentivo para as pessoas começarem a comprar garrafas de vinho Madeira. Também é muito importante. Nós temos um legado de vinhos antigos com muito significado que recebemos já dos nossos pais, dos nossos avós e que vendemos para diferentes países onde temos exportação, mas sempre com a preocupação de serem quantidades moderadas, pois isto são vinhos que estão em conta corrente no Instituto e são vinhos que não temos o objetivo de exportar em grandes quantidades. Adaptar-se ao correr dos tempos, mas sem perder a identidade, é o segredo do restaurante Londres. Era um café, tipo snack bar, e agora, depois de 76, passou a ser restaurante. Trabalhar muito, honestamente, e manter sempre os mesmos cozinheiros, que tenho cozinheiros aqui há 39 anos e 40 anos. Portanto, manter sempre o mesmo pessoal. É uma equipa fabulosa, tanto na cozinha como na sala, e nós mantemos sempre a nossa clientela como deve ser e tudo como deve ser, que se deve praticar. A freguesia de São Pedro continua a guardar histórias, mesmo que por vezes pareçam estar escondidas. E encontramos quem fabrica
instrumentos de cordas. No início dos anos 80, portanto, através do José Ferreira, fui o criador da primeira oficina de instrumentos aqui, ligado ao conservatório. E ele conseguiu trazer um senhor, que é o célebre violeiro, família de violeiros, que é o Joaquim Grácio. Quando ele veio, era para fazermos pequenos restauros. O conservatório lidava mais com instrumentos de arco e instrumentos de sopro. Instrumentos tradicionais, nem falar, eram sacrilégio falar no conservatório numa coisa destas. Isso é para virar um tocar ou é para um grupo folclórico, não é? E então, mas o próprio Joaquim Grácia que nos perguntou se vocês têm cá instrumentos, não têm populares. Isto era um grupo de 5 ou 6 pessoas. Alguém disse, sim, temos a viola de arame, o rajão e o braguinha. Mas porquê que a gente não faz uma coisa dessas? Enquanto estou aqui, vocês aprendem como é que... Olha, foi assim que começou. O mercado da ilha é insuficiente para a qualidade do artesão e as notícias espalham-se com facilidade. Nas mãos de muitos conceituados músicos de fora da ilha estão instrumentos feitos na madeira. O Graciano Caldeira, que é músico da Teresa Salgueiro, por exemplo, acabei de fazer um instrumento para ele, um exemplo. Mas depois eles conhecem-se. Já tive aqui o B Fachada, já tive aqui o Paulo Furtado, que é o legendário Tiger Man, não é assim que se diz Tiger Man. O Júlio Pereira e alguns. O Júlio Martins, dos de Olinda, tem um chute. Eu vou fazer agora uma viola para ele e um rajão. E as perspectivas de continuidade são promissoras. Às vezes o meu pai estava a fazer umas coisas mais simples, eu ajudava a lixar, fazer estas charqueiras, as coisas mais simples eu ia ajudando. Ia vendo, o meu pai ia fazendo as coisas, eu ia vendo, ia acompanhando o pedaço e pronto, fui aprendendo aos poucos. Para continuar, claro, para não acabar a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa identidade, isso é uma parte da nossa identidade, não pode perder. A Porta 33 está há cerca de 3 décadas a disponibilizar um espaço onde a cultura é tratada na primeira pessoa. A Porta nasceu há quase 30 anos. É um fenómeno, penso eu, geracional, em diversos aspectos, já explico porquê. Em primeiro lugar porque foi um grupo de jovens madeirenses vivendo na ilha e com grandes dificuldades em sair da Madeira e para verem coisas, resolveram alugar um espaço para que essa necessidade se concretizasse. Esse espaço não só permitiria dar a ver a obra de artistas nacionais, como seria também um espaço oficinal. A amizade desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento e na divulgação de artistas que hoje são uma referência cultural do arquipélago da Madeira. A sorte de nós fazermos parte de uma geração e sermos amigos dessa geração de artistas de exceção. Estou a falar, por exemplo, do Pedro Cabrita Reis, estou a falar do Julião Sarmento, estou a falar do João Queiroz, estou a falar do Miguel Branco, da Fernanda Fragateiro. E, portanto, houve este conjunto nos anos 90 de artistas que são realmente referenciais, por exemplo, olha o Croft, que agora está na Bienal de Veneza. Portanto, houve realmente um corpo fantástico de artistas que faziam parte da nossa geração e a nossa atitude era, portanto, uma atitude geracional. E isso ajudou-nos muito. Nós passamos grandes temporadas nos ateliês destes artistas. Vendemos obras de arte e determinadas conjunto variado e grande de pessoas ajudaram a manter este projeto, adquirindo obras de arte aqui, o que para nós também é satisfatório, porque também há outro serviço que nós sentimos que prestamos. Enriquecemos o património regional com obras de arte realmente centrais de uma geração de importantes artistas portugueses. Muito mais nos oferece a vetusta freguesia de São Pedro,
com novas centralidades a nascerem ao ritmo do desenvolvimento, mas com a necessidade premente de não deixarmos que a riquíssima história desapareça na voragem dos tempos.